Salve, salve, rapaziada. Vocês devem estar escutando minha voz um pouco diferente. Eu tô testando um outro redutor de ruído, tá? Porque eu tô com um problema. No outro redutor de ruído tá ficando um chiadinho chato. Então minha voz vai ficar um pouco estranha. Mas vamos ver como é que vai estar aí. Se vocês acharem melhor ou pior, vocês me avisam, tá? Eu vou estar tentando resolver o outro redutor de ruídos depois. Mas eu não gosto, né? Ele não deixa o meu áudio limpo. Mas enfim, hoje falando em limpeza, em limpo, vamos falar sobre clareza. O que é clareza e o porquê que você tem que ter clareza nos seus objetivos, ok? Às vezes você não precisa de motivação. E sim, o que você precisa é clareza. E hoje eu vou estar explicando como atingir clareza, ok? Bom, para quem viu aí, né, na véspera da virada do ano, dia 2, se não me engano, eu fiz um vídeo anotando as minhas metas, que estão nesse papel aqui, né? Por que eles estão nesse papel aqui que tá fácil de mim alcançar todo dia, né? É o seguinte, galera, quando você tem um objetivo, o que você não precisa é o que você não precisa é apenas motivação, tá? Você não precisa apenas de motivação para atingir o seu objetivo, para fazer os seus projetos, para criar as coisas, ok? Revelei aí meu shape de grilo, tá? Mas acontece, né? É o seguinte, quando você precisa de clareza, não, quando você quer atingir um objetivo, você precisa de clareza. E o que é clareza, né? É isso que eu vou estar explicando para vocês. Clareza é o seguinte, é você pegar uma caneta, né? Pegou a caneta, né? Pegou uma caneta. Você vai pegar um caderno, ok? Vou pegar um caderno aqui, calma aí. Um caderno, né? Esse caderno aqui, ó. É um caderno que não tem nada, é só de anotações, minhas ideias, né? O que você faz? Você pega a sua caneta e começa a descrever a sua ideia, né? Começa a escrever ela, anota toda santa ideia que você tiver, que for boa ou que não for boa. Anota todas. Por quê? Quando você vai tomar a ação de fazer a ideia, tornar ela real, você precisa de um plano para você conseguir seguir e não se perder no caminho, tá? O que isso significa? Por exemplo, eu tenho uma meta aqui. Vamos ter uma ideia, né? Vamos colocar uma ideia. Eu tenho uma ideia de criar um Telegram aqui pro nosso canal, né? Para vocês terem para vocês conseguirem me apoiar, né? Então eu vou ter um Telegram que vocês talvez paguem a entrada uma vez só, né? E aí vocês podem conversar comigo todos os dias e a gente vai estar online lá todos os dias pra gente conversar e tudo mais. É basicamente isso. É mais uma forma de me apoiar diretamente do que uma forma de algum ganho e tal. Mas é que eu queria dar algo em troca, não só pedir uma doação e tal. Enfim, essa é a ideia, né? A execução é o seguinte, é você pegar essa ideia, né? Você ver todas as coisas aqui que você precisaria fazer para isso funcionar, né? Que eu anotei aqui todos os pontos e tal. Eles estão, é bem pequenininho aqui, né? Eu não anotei muito profundamente, como vocês podem ver, são apenas algumas linhas aqui, né? Mas o bagulho é o quê? É que essas linhas, elas são extremamente... Derrubei meu celular. Elas são... Foda-se, depois eu pego. Eu não vou baixar agora, né? Bom, a parada é a seguinte, é que essas linhas, elas são extremamente eficientes, correto? Não vai dar pra ler aqui, né? Porque fica uma merda a iluminação aqui, minha câmera não é muito boa, né? Nem minha iluminação. Então, pra vocês terem uma ideia, a iluminação que eu uso é o OBS, né? Mas a parada é o seguinte, se você tem clareza de como fazer o seu objetivo, né? Você descrever ele pra fazer, você vai conseguir tomar ação. Obviamente não vai sair perfeito na primeira vez que você fazer, mas você fazendo várias vezes, aí sim se torna perfeito. Todos nós somos humanos, tá? A gente aperfeiçoa as coisas aprendendo. O nosso cérebro, ele é plástico. É muito importante você saber isso. Nosso cérebro é plástico. O que que isso significa? Não plástico no sentido de plástico, né? Não no sentido de plástico aqui, né? Mas ele é plástico de uma maneira que é o seguinte. O seu cérebro, ele tá, quando você aprende algo novo, ele tá às vezes liso. Ele não sabe nada, liso. À medida que você vai aprendendo coisas novas, ele vai criando rugas, né? Que vão deixando o processo de você fazer aquela coisa mais fácil, mais eficiente e mais automatizada pelo nosso próprio cérebro. Então, às vezes você tá, por exemplo, respirar. Respirar é uma coisa que a gente faz todos os dias, sem parar, 24 horas por dia. E o que que a gente faz com respirar? A gente respira perfeitamente, moleque. A gente tem, tipo assim, mano, a gente sabe respirar sem nem pensar, tá ligado? O problema é que agora que eu falei, você vai estar respirando controlado. Mas você sabe respirar, né? E isso funciona para qualquer coisa. Qualquer coisa. O cérebro vai tentar ser o mais eficiente possível. Por exemplo, dirigir. Né? Dirigir no início você vai ter medo, vai ficar sempre atencioso, prestando atenção em tudo, calculando cada segundo e tudo mais.
A partir do momento que você já sabe dirigir, você já não tem mais o medo, vai ficando as coisas automatizadas, você não precisa mais ficar pensando para trocar de marcha, todas essas coisas, entendeu? Então, por exemplo, beber água, né? Beber água, quando a gente era criança, a gente se afogava, ficava, pô, era ruim e tal. Agora, beber água, você bota na boca, engole e já era, tá ligado? Não tem segredo. Então, isso é com tudo na vida, tá? Nosso cérebro funciona assim com tudo. Então, você precisa ter clareza pro seu cérebro começar a plasticidade, né? O que eu quero dizer com clareza? Você vai anotar os seus objetivos, a sua ideia, a maneira de atingir a sua ideia, e você vai ler a maneira de atingir essa ideia, vai melhorar a maneira de atingir essa ideia conforme você vai fazer as maneiras que você anotou. Você percebeu, pô, isso aqui que eu fiz não foi muito bom. Então você vai lá e muda a maneira com que se faz. Você anota. Aí, escrever, cara, escrever, tá? Com a mão aqui, ó, não no computador, tá? Por que com a mão? Com a mão também porque você se lembra mais, a sua memória fica melhor quando você escreve, quando você tem, porque escrever com a mão, você requer mais esforço, correto? Requer bem mais esforço. Mas se você não pode anotar no caderno, anota no celular, tá? É melhor anotar em algum lugar do que não anotar, ok? Então, é isso. O que eu tô falando pra vocês é o seguinte: se você escreve com a mão, você se lembra mais, porque o seu esforço para escrever aquilo foi maior do que apenas clicar em umas teclas, né? Isso faz com que você aprenda mais rapidamente, ok? Mas vamos lá. Voltando, o que você precisa para atingir os seus objetivos? Não é apenas pensar e fazer, é anotar, rapaziada. Isso se chama clareza. É uma técnica, tá, que eu estou utilizando esse ano, inclusive até nas minhas metas aqui, né, do ano. Por que elas estão aqui? Eu leio elas todos os dias para mim ter clareza de que elas são as minhas metas, entendeu? Então eu crio motivação a partir da clareza. Então é uma motivação que faz mais sentido na minha cabeça, tá? Eu descobri isso faz pouco tempo e pra mim tem feito muito sentido. Então eu recomendo pra vocês aí, rapaziada. Escrevam e aprendam com o que vocês escreveram, com as suas próprias ideias. Você vai ter, por exemplo, eu tenho uma ideia aqui de criar um jogo roguelike, né? Eu anotei todos os passos aqui para mim estar fazendo o jogo roguelike no futuro. Então eu sei exatamente como é que vai ser os níveis, como é que vão ser as torres, como é que vão funcionar os upgrades. Eu tenho tudo isso anotado para quando eu for fazer, eu ter clareza no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que pegar, colocar no jogo, aprender a fazer e tudo mais, né? Por exemplo, eu tenho que aprender a fazer um sistema procedural de mapas, mas eu não faço ideia como é que eu faço isso ainda, né? Quando eu começar a desenvolver, eu faço. Por enquanto, não vou começar a desenvolver por causa que eu estou muito corrido, né? Eu vou viajar amanhã mesmo. Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, tenham clareza nas suas metas, rapaziada. É isso que eu tenho para dizer, ok? Então, tenham clareza nas suas ideias também, né? Porque isso sim vai te motivacionar de verdade. Vai te motivacionar muito mais do que um texto motivacional, né? Obviamente o texto motivacional ele tem um peso ali, eu diria, até que dependendo da maneira que você lê e dos momentos que você está na vida, ele te afeta mais. Mas não se vive apenas de motivação, se vive de ação. Então, escreva as suas metas e faça elas acontecerem, mesmo que de uma maneira medíocre no início. Você só vai ficar perfeito fazendo. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Tamo junto, se inscreve no canal que semana que vem a gente vai ter novidades sobre o Telegram que eu falei aí, tá? Ainda eu tô fazendo ele ainda, né? E tô aperfeiçoando a ideia. Enfim, é nóis, tamo junto. E amanhã tem vídeo novo, tá? Amanhã é um vídeo sobre o medo. E eu não sei como é que vai ficar os vídeos de quando eu estiver viajando, mas vamos ver aí. Talvez eu adiante mais alguns. É nóis, tamo junto, se inscreve. Até amanhã.